fazer com um telefone celular que não funciona mais? Com aquele computador velho? E aquela televisão que não está ligando? Serviços como conserto e reparo são gradativamente menos procurados, já que os produtos novos surgem com custo cada vez menores. Neste contexto, o lixo eletrônico cresce em grandes proporções e gera preocupação quanto ao descarte correto de equipamentos eletrônicos, já que muitos têm substâncias químicas que, se descartadas no meio ambiente, podem contaminar solos, rios e lençóis freáticos. Um simples toque e um novo mundo pode ser descoberto. Basta um clique e a vida fica mais prática ou divertida. Cada vez mais, a sociedade do consumo faz uso de equipamentos eletrônicos que se tornam indispensáveis ao dia a dia. Entre tantos botões, teclas e sons, as experiências vão sendo reinventadas. Para Lucas, a relação com esses aparelhos vai muito além de um simples hobby. Eu controlo minha agenda, minha rotina sempre nesses equipamentos. Nos tablets, nos smartphones, eu tento manter tudo atualizado por eles para agilizar a minha rotina. Mas o que foi feito para facilitar a rotina pode acabar prejudicando o homem. O consumo exagerado desses equipamentos, associado a fatores como o tempo de vida útil menor e a evolução constante de novas tecnologias, dá um tom da receita que pode acabar em curto-circuito. Lixo eletrônico hoje pode ser qualquer coisa que usa bateria, liga na tomada, proveniente, né, da indústria eletrônica, né, eletrodoméstico de maneira geral, do computador à chapinha de cabelo. Esse é o lixo eletrônico, e hoje cada dia que passa dura menos. Segundo a ONU, o Brasil é o país emergente que mais produz lixo eletrônico no mundo por pessoa. Somente em Minas Gerais, a Fundação Estadual de Meio Ambiente estima que são gerados 68,6 mil toneladas de resíduos eletrônicos por ano. Esse material tem o quê? Na sua composição tem uma série principalmente de metais pesados, tipo cádmio, cromo, níquel, que igual como qualquer outro lixo, dentro do processo de decomposição, tende a vir a contaminar o lençol freático, o solo. Diante dessa realidade, difícil descartar o material eletrônico. Normalmente a gente acaba guardando, então os sótãos ficam entupidos de coisa. Geralmente eu dou pro meu pai e ele resolve. Não descarto, não. Não. Guardo celular, guardo tudo. Geralmente no lixo comum, né? Não tem muitos locais para descarte correto. Vendo no problema uma forma de lucro, algumas empresas estão de olho nesse lixo. Com a aprovação da Lei de Resíduos Sólidos, algumas empresas em Belo Horizonte começam a oferecer o serviço de coleta e reciclagem do lixo eletrônico, o que para muitos já não tinha valor, para outros vira oportunidade. O fabricante, o comerciante, o varejista, o importador, ele também é responsável pela logística reversa, né? Então os grandes que comercializam, que fabricam esses produtos, também deveriam contribuir com a cadeia. Até então a gente vê muito poucas ações. A gente acredita que a lei vai justamente sistematizar isso, fazer com que essas empresas contribuam, conscientize as pessoas, indique os pontos de coleta e estimule mais a reciclagem. A violência contra a mulher vem crescendo a cada ano. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria de Defesa Social, quase 60 mil mulheres foram vítimas de agressão em 2013, uma alta de quase 2% em comparação com 2012. E para tentar se proteger de alguma forma, muitas mulheres têm buscado o Krav Maga. A técnica é a única reconhecida mundialmente como defesa pessoal e prepara os alunos para lidar melhor com as situações de defesa. Além das mulheres, adolescentes e idosos também têm aderido à técnica. Fruto da necessidade de sobrevivência, o Krav Maga foi criado em Israel no século XIX. Na época, o mundo vivia a Segunda Guerra Mundial. Israel era um dos palcos do Holocausto, um assassinato em massa de milhões de pessoas, entre elas judeus, deficientes e homossexuais. No contexto de guerra, era necessário saber se defender. Inicialmente, a técnica era usada apenas pela elite militar. Depois de 1964, foi liberada para toda a população civil. O Krav Maga foi desenvolvido na Europa na década de 40 pelo homem chamado Emil Lichtenfeld, que era judeu.
segundo as perseguições nazistas, segundo a história da humanidade, o Krav Maga ele foi desenvolvido nessa época devido a perseguições nazistas. Ele, por ser judeu, não aceitou esse tipo de situação, começou a desenvolver o Krav Maga para combater esse tipo de violência que começou a surgir lá na Europa. O Krav Maga visa impedir o ataque adversário e, ao mesmo tempo, aumentar a potencialidade dos golpes de contra-ataque. Para isso, a técnica utiliza a transferência de peso e a força de explosão. Os golpes pretendem atingir pontos sensíveis que igualem qualquer adversário, sem distinção de sexo, idade ou força física. O Krav Maga engloba um pouco de tudo. Tem técnicas de chão, tem técnica em pé, tem técnica contra arma. Se alguém vem ameaçar com uma faca, se vem alguém te atacar com um bastão. Então o Krav Maga ele tem um pouco de defesa para qualquer tipo de situação que vai envolver a violência urbana, seja ameaçando ou não, ou até mesmo com ataque. O Krav Maga ele trabalha em cima dos pontos sensíveis do corpo humano. Ou seja, independente do seu agressor seja forte, ele é fraco em pontos sensíveis, tipo o quê? Nariz, garganta, região genital, região do joelho, articulações em geral. Então tudo que onde o agressor não tenha como desenvolver músculo, força, aí ele é fraco. Então ele se iguala à vítima. Por sinal, pode até ser mais fraca que ele consegue se reagir. O Krav Maga é a única técnica reconhecida mundialmente como defesa pessoal. Segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira de Academias, a alta foi de pelo menos 40% entre 2011 e 2012. As mulheres são o público que mais buscam esse tipo de aula. Se nós fizermos uma comparação com nos anos anteriores, houve um aumento, mas temos que considerar também o seguinte, um aumento da violência. A violência está de uma forma geral, mas temos que considerar também que a mulher está denunciando mais, ela está tendo mais coragem, ela está se valorizando e também junto com o trabalho que nós desenvolvemos na delegacia. Nesta academia da região Centro-Sul de Belo Horizonte, é possível comprovar que as mulheres estão mesmo interessadas em saber como se defender. Não foi tanto pelo gasto calórico, foi sim por uma atividade física, né? Mas principalmente pela defesa, para aprender a arte de defesa pessoal, que hoje em dia é muito importante. Tanto na parte física quanto na parte de percepção do dia a dia. E depois que a gente começa a praticar, a gente começa a ficar mais atento ao redor da gente, tanto para sair de casa, andar de carro. Então isso eu percebo que mudou muito a minha percepção com o meio depois que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer, na verdade, por causa do meu marido, ele já treina há bastante tempo e justamente por ele conhecer os benefícios, ele sempre falou para eu vir. Um dia eu fiz a aula experimental e aí aliei a técnica de defesa pessoal à atividade física, foi por isso que eu comecei. A luta não ensina apenas a se defender. Nayara e Flávia, que fazem a aula há aproximadamente 1 ano e meio, nunca precisaram usar a técnica, mas veem outros benefícios na prática. Nunca tive que usar, não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu percebi sim que a gente fica um pouco mais atenta ao andar na rua, ao entrar no carro, sair de casa. A gente fica mais atenta, percebe as pessoas, se é uma pessoa estranha, se não é. Acho que a gente passa a ter mais cuidado. Não, nunca tive que usar. Ainda bem não. Espero não precisar usar, até porque a gente aprende muito a prevenir certas situações para evitar de usar. Então, essa é uma das técnicas que é muito ensinada. A gente procurar sempre estar prevenindo o que está acontecendo para não precisar chegar a usar. Os adolescentes também buscam aprender a técnica de defesa pessoal. Visados pelos criminosos, os jovens aprendem principalmente a ter autoestima e andar nas ruas sem medo. Minha mãe sempre falou para eu procurar uma prática esportiva, futebol, mas como eu não gosto muito de futebol, eu fazer uma luta que feito eu aprendo uns golpes, me defender também. Apesar de não ser tão conhecida, muitas pessoas aprovam a prática. Defender dos crimes. Muita violência e a gente precisa se defender, porque tá difícil. Se às vezes alguém vem para poder te abordar de uma certa forma, porque hoje em dia a violência está em tudo quanto é lugar. Então, querendo ou não, você tem que fazer um curso para se defender.
No próximo bloco, você confere um bate-papo sobre o mercado imobiliário de Belo Horizonte. Você vai ver também um problema que vem afetando moradores de centenas de ruas, praças, avenidas e becos da capital.